definitivamente com o sofrimento do povo Yanomami que estão sofrendo. Não apenas porque foram abandonados no governo passado, que facilitava a entrada de garimpeiro, que facilitava o uso de mercúrio, que facilitava a entrada do crime organizado. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu tenho mais 2 anos e 3 meses de governo. Vocês sabem o que acontecia nesse país antes de eu chegar na presidência. E eu fico feliz, muito feliz, de fazer parte de um governo em que as pessoas, na frente do presidente da República, podem fazer uso da palavra e reclamar até do presidente da República, reclamar até do governo. Porque em tempos que não estão muito distantes, vocês não eram chamados nem para falar. Vocês não eram recebidos e muitas vezes eram tratadas com pau e cacetete e cachorro policial para não deixar vocês se reunirem. Esse país mudou. E esse país vai melhorar. Porque eu não tenho um compromisso com o meu mandato, eu queria apenas que a companheira que falou aqui mudasse o seu discurso. Aqui não tem subserviência para ficar no poder. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência política para saber que eu tenho um partido com 70 deputados e 513, que eu tenho 9 senadores e 81. E para mim aprovar as coisas, eu sou obrigado a conversar com quem não gosta de mim. Eu sou obrigado a convencer as pessoas a votarem. E é por isso que eu posso dizer para vocês, alto e bom som, nunca se aprovou tantas coisas nesse país como nós aprovamos. Até uma política de reforma tributária que há 50 anos esperava, nós acabamos de aprovar. Nós conseguimos aprovar a PEC da transição para que eu começasse a governar esse país antes de tomar posse. O que tem, companheiros e companheiras, é que você não governa com discurso, você não governa com principismo, você governa com inteligência política, para aprender a conviver com os contrários. E eu não esqueço nunca que quando eu estava preso, foram me prometer a minha liberdade para eu ficar em casa com uma caneireira. E eu disse a quem me fez a proposta, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Eu não uso caneireira porque eu não sou produtor rei. E quero dizer para a companheira, se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, é de saber o seguinte, eu, Lula, não sou eu, Lula. Eu sou a única vez que vocês chegaram à presidência da República, porque tem alguém que pensa como vocês, que compreende vocês e que vai fazer as coisas que são possíveis fazer. Um presidente da República não pode só fazer discurso. Um presidente da República tem que cumprir a Constituição, tem que cumprir a regra do jogo, tem que respeitar a decisão do Congresso Nacional, tem que respeitar a decisão da Justiça. E, ao mesmo tempo, nós temos que preservar, nós temos que lutar. Porque se vocês esperaram quase 400 anos para trazer o mando de volta, significa que nada é impossível, que a gente pode conquistar muito mais. Oi, pessoal. Essa tratorada que o Lula está dando foi em decorrência da fala de uma líder indígena que chegou bastante atrasada com o discurso dela. Ela deveria ter falado para o outro mandatário, que era o Bolsonaro, não para o Lula. Porém, ela resolveu falar algumas coisas. Você vê que ela está até a favor do Lula, mas ela está com algumas falas. Filosoficamente, ela está confusa. Ela adotou algumas falas bolsonaristas para se referir, por exemplo, ao judiciário. Ela falou uma série de coisas interessantes assistirmos a esse vídeo, porque mostra como o Lula se sai muito bem. E reparem na cara da Janja. E algumas outras lideranças indígenas que estão lá que ficam assim, ó. É um vídeo bastante interessante, tá? E esse vídeo, ele serve para a gente mostrar como se dá a confusão filosófica quando não se tem um conhecimento profundo do que se está acontecendo. Me dá a impressão que a líder indígena quis lacrar, quis se pontuar na política. Mas vamos ver mais para frente isso. Mas, senhor presidente, permita-me chamar de Luiz, filho da Lindu. Tu és um nosso. Nós não somos seus oponentes. Nós sabemos que vós pode contribuir para o que eu vou fazer aqui agora. Quebrar protocolo. Me disseram que eu só teria 3 minutos de fala. Luiz, filho de Lindu. O Brasil lida com a diversidade. Povo indígena é povo de oralidade. Não é com cronômetro. E para nós tupinambás, que por décadas e décadas não tivemos direito de falar, nem mostrar os nossos rostos, a nossa face, eu vos peço, nosso presidente, permite que eu faça essa quebra? Ao povo brasileiro, sociedade internacional, irmãs e irmãos, nós, Tupinambá de Olivença, vivemos no território delimitado indígena Tupinambá de Olivença, único e contínuo, composto por 23 comunidades,
nos municípios de Ilhéus, Una, Buerarema. Porém, ainda aguardando a vontade política desde 2009, para que seja assinada a portaria declaratória pelo presidente da República e ministro da Justiça. Reiteramos nossa insatisfação com a postura colonizadora personificada pelo Estado brasileiro, através das autarquias representativas, que mais uma vez dilaceram nossos direitos originários. E muito mais que isso, fere profundamente o que mais prezamos, a nossa crença e a nossa fé. Nosso desejo, principalmente dos nossos anciãos, era que no desembarque do manto sagrado pudéssemos estar presentes para recebê-lo com os ritos honrosos merecidos, por se tratar de algo para nós de extrema importância espiritual e de identidade cultural. Porém, mais uma vez, as justificativas apresentadas não convenceram. São as seguintes: conservação da peça. Concordamos, porém, não nos termos apresentados. Tratativas de acordo com o MNRJ, Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu da Dinamarca. Não sabemos quais acordos foram feitos. Faltou transparência. Políticos não foram esclarecidos e também não houve transparência. Nós somos violados há muito tempo, mas ultimamente o Estado e instituições patrimonialistas desencadearam uma retirada de direitos que afetam todo, com atentados contra a dignidade e a manutenção da vida no planeta. Temos hoje o pior congresso da história da República. O judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. E ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Mas já são 524 anos de luta e resistência. Primeiro contra a invasão de Portugal, quando milhões dos nossos foram tombados, homens, mulheres e crianças. Nossas mulheres foram estupradas. Fomos os primeiros a experimentar a primeira guerra biológica do mundo, quando trouxeram roupas infectadas e nos vestiram. Fomos catequizados e escravizados. Proibiram a nossa língua e a nossa crença. Usurparam nosso território. Nos declararam extintos. Roubaram nossos sagrados. Mentiram sobre nós. Distorceram e desqualificaram nossa história. Nos colocaram à margem da sociedade. Impediram de mostrar nossos rostos. E calaram nossas vozes por décadas e décadas. Submeteram-nos à obediência de leis que não são nossas. Desrespeitaram nosso direito originário. Expoliando e explorando nosso território sagrado. Nos deixando sem terra, sem comida, sem saúde e sem dignidade. Enfim, nos tiraram a nossa autonomia e implantaram o Estado egóico, com estruturas que oprimem, através do medo, aterrorizando-nos, para manter a dominação. Mas não pararam por aí. Ainda continua em curso o genocídio, o etnocídio, o memoricídio e a negação da nossa existência. O Estado brasileiro, através de suas autarquias de governo, corrobora com o processo de colonização ainda em curso, quando, por exemplo, trata um ancião nosso de quase 400 anos como uma propriedade. Ancião que, para nós, é um ente vivo de muitas gerações e que sustenta a nossa existência, resistência e resiliência, mesmo passando por inúmeras violações do direito à vida plena. Graças a essa nossa resiliência, não conseguiram retirar-nos por completo do território sagrado ancestral. Mas é evidente que o nosso patrimônio, material e imaterial, não está sendo tratado como merece, sem o devido respeito e desconsiderando a importância que ele tem para nós e para todos os povos originários. Eu quero deixar bem claro aqui que não é dos cuidadores do Museu da Biblioteca Central que está cuidando dele que estou falando, ou estamos falando. Hoje, dizemos basta, somos os herdeiros verdadeiros do manto sagrado. Ele retorna para levantar não somente nós do Dinamarca, chega trazendo força, fé e coragem para todos nós, povos indígenas e povo brasileiro. E todos aqueles que se sentem oprimidos. O manto sagrado é o primeiro símbolo de força e união, genuinamente de um povo que habita esse território desde tempos imemoriais. Por isso foi roubado de nós. E finalmente retorna para a sua origem, o Brasil. Porém, a estrutura de poder dominante não permite que retorne para os seus verdadeiros donos. Apelamos a todos os nossos irmãos para que se juntem neste apelo como única forma de garantir a vida e evitar a morte pela fome, face à ambição insaciável de um sistema dominante e exploratório. De acordo com esta declaração, anunciamos que
Viemos ao Rio de Janeiro para que, junto ao nosso ancião mais velho, possamos ser escutados pelas autoridades com poder de decisão. Senhor presidente, o senhor, mais do que todos nós aqui, sabe que o Estado precisa se fazer presente, onde o povo clama e não onde ele determina. E precisa também impedir o genocídio continuado e não apoiar, direta ou indiretamente, as diversas formas de extermínio contra o nosso povo. Repudiamos desde já quaisquer intervenções para nos reprimir. Também reiteramos aqui as nossas reivindicações. Retorno do manto para a aldeia Mãe Olivença, no território Tupinambá de Olivença, construímos o Museu de Arte Tupinambá. Exigimos o respeito e a garantia dos nossos direitos. Estruturação e autonomia ao Ministério dos Povos Indígenas. Reestruturação da FUNAI, Fundação Nacional do Indígena. Anistia e reparação aos povos indígenas e africanos. Não ao marco temporal. Abaixo as PLs. Abaixo a lei número 14.701. Luiz, filho de Lima. Muitos aqui não estão aceitando essa delonga. Mas esses aqui precisam saber. Lidar com os povos originários é lidar com o povo de oralidade. E com um povo que foi calado por muito tempo. E precisa falar. Ao menino que veio do Nordeste, nós somos da mesma região. Aquele menino que veio do Nordeste, só ele seria capaz de permitir que eu pudesse quebrar esse protocolo em nome do meu povo. Então, que a grande mãe lhe dê toda a força que vós precisa para se manter. E mais uma vez dizemos, não somos seus oponentes. Estamos juntas, juntos e juntos. Estamos do seu lado. Estamos com a Vossa Excelência Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula fica numa saia justa, mas ele se sai muito bem. Ele mostra bem essas confusões e a própria líder indígena que falou todas essas coisas acaba aplaudindo ao Lula. Ela não tem muito noção política. Vamos só pontuar uma questão. O manto sagrado estava na Dinamarca, em posse do governo dinamarquês. Foi negociado para que esse manto viesse para o Brasil. E eles expediram uma série de exigências. E os indígenas não estão satisfeitos porque eles querem entrar na posse do objeto. Mas foi prometido pelo governo, quando ela fala de transparência, não ficou claro, foi prometido que seria cuidado, conservado, haveria manutenção, embora seja deles. Para se conseguir que esse manto viesse para o Brasil, precisou se abrir mão de uma série de coisas. E os indígenas não ficaram contentes. Eu até acho que eles têm razão. Porém, ali não era o lugar, ali não era o local, e nem era a data certa. A data certa já passou há 2 anos. Ela deveria ter reclamado isso. O Bolsonaro é incrível como as pessoas, elas desabafam para aqueles que permitem. Mas quando o governo é algoz, autoritário, as pessoas ficam caladas, não abrem a boca, não se manifestam. E isso tem que mudar. A gente tem que aprender a ir para cima quando as coisas estão nos oprimindo. Não depois que já passou. Agora, ela não percebeu que passaram-se já 2 anos de um novo governo, está instalado, tentando consertar o que o outro nos deixou. Esse legado maldito, esse legado destruidor. Já não chegam as queimadas que foram estimuladas por ele, que agora virou um protesto político. Os grandes fazendeiros tacam fogo, as pessoas que não gostam do Lula tacam fogo e falam, aí, ó, ele também não controla as queimadas. Então virou um estandarte político. Porque o outro apoiava as queimadas. Não há nada que se possa fazer, o governo está tentando fazer, mas da maneira como está acontecendo, está muito complicado. Quando eles conseguem o manto sagrado, que já estava, para eles, estava perdido, e o museu negociou, agora, não, porque é pra gente, é com a gente, puxa, já foi uma grande coisa trazer para o Brasil, calma, as coisas ainda vão acontecer. Mas quem sou eu para falar? Vamos ouvir o Lula. Ele atropela, numa boa, sempre com aquele jeitão dele, mas ele fala, que ela fala que os indígenas são oprimidos. A fala deles foi calada. E o Lula diz que não é só o discurso que muda o país, e que ele tem que governar com inteligência política. Então o Lula, ele arrebenta todas as falhas de raciocínio que existem nesse discurso. Que o momento de hoje é um momento sumamente extraordinário, para que a gente reflita sobre o que acontece no nosso Brasil, desde a descoberta desse país em 1500, com povos indígenas. Eu confesso a vocês que eu lamento profundamente. Se eu tivesse o poder que a companheira que me chamou de filho da dona Lindu, se eu tivesse o poder que ela pensa que eu tenho, eu não estaria aqui comemorando um manto. Eu estaria comemorando a vida de milhões de indígenas que morreram nesse país, escravizados pelos colonizadores europeus. Quero dizer para vocês que é um privilégio extraordinário
participar como presidente da República desse momento tão especial, não só para os povos indígenas, mas para a história de todos nós, brasileiros e brasileiras. Ao longo da nossa história, diversos itens indígenas e de outras comunidades tradicionais atravessaram fronteiras e foram habitar museus europeus e de outros cantos do mundo. Além de sua extraordinária relevância cultural, são objetos que guardam crença, memória e tradições. O retorno do manto sagrado Tupinambá, até então parte do acervo do Museu Nacional da Dinamarca, é um marco e o começo de uma nova história de conquista dos povos indígenas. Trata-se do primeiro item indígena de simbolismo espiritual a voltar ao país depois de tantos anos ausente. Agradeço ao Museu Nacional da Dinamarca pela doação e parabenizo a direção do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Embaixada do Brasil na Dinamarca pelas tratativas que resultaram no retorno do manto ao museu. Parabéns ao Ministério dos Povos Indígenas, Soninha, e à liderança do povo tupinambá pelo engajamento nessa luta. Eu só queria dizer para vocês que ele está no Museu Nacional, mas eu espero que todos compreendam que o lugar dele não é aqui. Eu espero que todos compreendam. E eu tenho certeza que vamos ter a compreensão do nosso governador da Bahia, que me disse que é Tupinambá também. Quero dizer para vocês que ele tem a obrigação e o compromisso histórico de construir na Bahia um lugar que possa receber esse manto e preservá-lo para que ele não venha a ser estragado. E eu tenho certeza, Jerônimo, que você fará isso com muito orgulho, porque eu te conheço há muito tempo e sei do teu compromisso com esse povo. Talvez, para os não indígenas, seja difícil imaginar a dimensão espiritual que o manto sagrado tem para os tupinambás. É forte e muito bonito conhecer o seu real significado, que para nós é uma obra artística de rara beleza, mas para os tupinambás é uma entidade. Um ancião, um ser espiritual que retoma a ancestralidade para promover a reafirmação cultural de todo um povo e para anunciar a chegada de uma nova era de unidade e conquista de direito. O retorno do ancião para o Brasil representa a retomada de uma história que foi apagada. Uma história que precisa ser contada e preservada, assim como esse manto que muitos indígenas só conhecem pela memória dos seus ancestrais. A personagem que o escritor baiano indica nos agradecimentos é inspirado em Glicéria, também conhecida por Célia Tupinambá, artista e liderança indígena que abraçou a missão de reproduzir o manto sagrado de seu povo. Célia, que está aqui conosco hoje, diz que o próprio manto que estava produzindo foi o seu guia no difícil processo de criação. Visitamos a sala onde o manto que veio da Dinamarca está guardado, aqui na biblioteca do Museu Nacional. É impossível não conhecer a beleza e a força dessa peça centenária e tão bem conservada, mesmo depois de tanto tempo fora do Brasil no estrangeiro. É o nosso compromisso cuidar da preservação em condições adequadas desse patrimônio que é de todos nós, mas especialmente do povo tupinambá. Para que essa história, memória e tradições sigam vivas e possam ser conhecidas pelas gerações futuras. Queridos amigos e queridos amigos presentes nesse ato, o reconhecimento e o respeito aos direitos dos povos originários são prioridade do meu governo. Por isso criamos o Ministério dos Povos Indígenas. Fizemos e continuamos a fazer a desintrusão de territórios ocupados por não indígenas. Homologamos novas terras e tenho certeza que faremos muito mais. Sempre enfrentando os desafios, que são muitos e precisam ser tratados de forma negociada, com diálogo e transparência. Da mesma forma que vocês, eu também sou contra a tese do marco temporal. Fiz questão de vetar esse atentado aos povos indígenas, mas o Congresso Nacional, usando uma prerrogativa respaldada por lei, derrubou o meu veto. A discussão segue na Suprema Corte Federal e minha posição não mudou. Sou a favor do direito dos povos indígenas a seu território e a sua cultura, como determina a Constituição, contrário, portanto, à ideia absurda do marco temporal. O povo tupinambá, da mesma forma que as demais etnias indígenas, tem direito ao seu território. Esse manto sagrado que vimos hoje, assim como outros 10 do século XVI que ainda estão fora do Brasil, não deixam dúvidas. Os povos indígenas ocupavam essas terras muito, mas muito antes do que o marco temporal equivocadamente pretende estabelecer. A luta dos povos tupinambás e de todos os povos indígenas é centenária, justa e legítima. É uma luta de todos nós, pelo direito dos nossos ancestrais, não só a terra, mas também a memória
e as histórias que esse manto conta. Meus companheiros e minhas companheiras, às vezes as coisas são mais fáceis de falar do que de fazer. E vocês indígenas, que estão nessa luta há muito tempo, sabem o quanto é difícil. Uma vez, em 1978, eu descobri e senti a necessidade de fazer um partido político, porque eu fui ao Congresso Nacional evitar que uma lei antigreve fosse aprovada, feita pelo ministro Arnaldo da Costa Prieto. E lá eu descobri que eu estava querendo que acontecesse um milagre, porque não tinha trabalhador deputado. Como é que eu poderia querer que um congresso feito pela elite política desse país fosse fazer a lei que eu desejava? Olhe para a dificuldade de eleger algum indígena deputado. Olhe para a dificuldade da gente conquistar, para a gente ter noção da dificuldade que a gente tem lá. Quando eu vetei o marco temporal, eu imaginei que o Congresso não ia ter coragem de derrubar o meu veto. E ele teve. Porque a maioria do congressista não tem compromisso com nenhum povo indígena. O compromisso deles são com grandes fazendas, com grandes proprietários. Mas você não pode esquecer que não faz muito tempo que a gente trocou um ministro do meio ambiente que dizia que era preciso abrir as porteiras para que o agronegócio invadisse a Amazônia, e nós colocamos uma companheira da qualidade da Marina Silva no ministério para que ela ajude a gente. Vocês não podem esquecer que os indígenas nunca tiveram um ministério, e muito menos uma indígena ministra. Vocês não podem esquecer que a FUNAI nunca teve um indígena tomou conta da FUNAI e agora tem. Vocês não podem esquecer que pela primeira vez na história a gente tem um médico indígena tomando conta da ação indígena. E isso a gente não consegue fazer do dia para a noite. Vocês que lutam sabem da dificuldade. E eu posso dizer para vocês aqui, e quero dizer para os nossos companheiros do Vila Baixo, eu vou voltar a Brasília. Na semana que vem, vou conversar com o companheiro Lewandowski. Quando o marco temporal voltou para a Suprema Corte, nos tirou uma dificuldade de continuar fazendo a vida de intrusão como a gente ia fazer. Eu vou ver se a gente pode fazer o possível e o impossível para que a gente possa, quem sabe, atendendo a grandiosidade desse manto sagrado. Se a gente pode, de uma vez por todas, desintrusar as terras do Pinambás para que vocês possam viver com muita felicidade. Mas é importante. É importante lembrar que a nossa luta não é apenas contra aqueles que estão contra os indígenas. Nunca o presidente da República fez a quantidade de reunião que eu fiz para discutir a questão dos Yanomamis. Nunca. Eu já fiz reunião várias vezes com mais de 20 ministros para que a gente possa cobrar uma atenção efetiva. Já tivemos 7.000 horas de voo de helicóptero levando comida para os indígenas. Já tivemos muitos aviões levando médico, que muitas vezes é preciso da proteção policial, porque o crime organizado está tomando conta da terra dos povos indígenas. Já distribuímos 740 balsas, já destruímos helicópteros, já destruímos aviões. E ainda assim, os garimpeiros voltam, porque os garimpeiros que estão lá são gente que trabalha. Os donos, quem sabe, estejam morando em outro lugar do mundo, ou quem sabe numa capital desse país. Um abraço, um beijo e muito obrigado a todos vocês. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todos que aguardem a saída do presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva.